Boa tarde. Nós somos o grupo 13, composto pelo Heitor, Ezequiel e por mim, Diana. Hoje nós vamos falar sobre os dielétricos. Primeiramente, vamos contextualizar o que é um dielétrico. Esse é o nome dado a materiais que têm propriedades isolantes, mas que podem conduzir eletricidade quando são expostos por um grande campo elétrico. Esse processo em que o dielétrico passa, quando ele é exposto a um campo elétrico, é chamado de ruptura da rigidez dielétrica. Isso é um fenômeno que ocorre quando os elétrons desses materiais são conduzidos até a rede cristalina. Isso, essa rede, ela é o ordenamento dos átomos em cada tipo de material existente. Esse tipo de processo, na maioria das vezes, é muito violento, então ele pode acabar causando danos irreversíveis ao material, que pode ser líquido, sólido ou gasoso, decorrente da liberação de calor. É uma liberação muito repentina de calor que ocorre. Explicando um pouco mais fisicamente esse processo, um dielétrico, quando exposto a um campo elétrico, causa uma polarização nas suas moléculas. Então, o que acontece? Essa polarização faz com que as partículas desse material se desloquem da sua origem. Ou seja, o material que antes era um isolante, a partir do momento em que ele passa a ser deslocado, decorrente do campo elétrico, acaba surgindo um campo elétrico oposto nesse material. Olhando a imagem que temos aqui, a parte em branco, elas são representações das moléculas de um dielétrico. Como a gente pode ver, nós temos um campo elétrico que está deslocando essas partículas para fora. Esse deslocamento cria uma separação de cargas que dá origem a um campo polarizado, fazendo com que o dielétrico, que antes era um isolante, passe a não ser mais. Por outro lado, se o campo elétrico externo for maior que o limite do dielétrico, ou seja, se for maior do que o próprio campo elétrico gerado pelo dielétrico, a corrente elétrica irá fluir através do material, independente se ele é gasoso, líquido ou sólido. Meu nome é Ezequiel e eu vou estar falando aí sobre os efeitos conhecidos que estão relacionados à ruptura dielétrica. O primeiro efeito são as descargas atmosféricas. O que é uma descarga atmosférica? A gente sabe que o ar, em condições normais, é um meio isolante, mas dadas certas condições de campo e temperatura, esse ar ele se torna um condutor. O que acontece na descarga atmosférica é que as nuvens que foram ali eletrizadas por atrito entre o vento, água e pedaços de gelo conseguem criar um campo elétrico tão forte que faz com que haja a ruptura dielétrica do ar. Para que haja aí essa ruptura dielétrica do ar, esse campo elétrico precisa ser maior que a ordem de 3 vezes 10 elevado a 6 volts por metro. Se houver aí a ruptura dielétrica do ar, esses átomos vão ser ionizados por cadeia, e assim as cargas que estavam acumuladas nas nuvens poderão fluir pelo ar, formando assim o fenômeno conhecido como raio. Outro efeito também conhecido é o efeito corona. O efeito corona acontece quando o campo elétrico é intenso o suficiente para fazer com que elétrons e íons sejam acelerados, causando assim colisões, que ionizam o ar em volta do material, gerando arcos elétricos que emitem luz. O efeito corona também é chamado de fogo de Santelmo, pelo brilho que é notado na ponta dos mastros de navios em tempestades. Esse efeito também é muito comum em linhas de transmissão e isoladores onde há presença de grande tensão elétrica. O próximo tópico que a gente vai falar é sobre a aplicação aí da ruptura dielétrica e, por consequência, dos dielétricos no nosso dia a dia. Dentro de aplicações, o dispositivo que a gente escolheu trazer para dentro dessa apresentação é o capacitor. O capacitor consiste em duas placas condutoras que são utilizadas aí para armazenamento de energia. Mas aí surge um problema. Como evitar que essas duas placas condutoras se encostem devido a alguma vibração ou algo relacionado? Então, é colocado ali, em meio àquelas duas placas, um material dielétrico. Assim, com esse material dielétrico ali envolto pelas duas placas, o campo elétrico formado entre as placas polariza este material dielétrico colocado ao meio. Isso aumenta grandemente a capacidade de armazenamento de cargas desse elemento, conhecido como capacitor. Olá, meu nome é Heitor e eu vou apresentar parte do problema. O problema nos dá uma situação em que há uma esfera que rodeia um ponto carregado de tensão de menos 4.000 volts. Queremos então encontrar o raio mínimo da esfera para que não haja ruptura dielétrica. O que acontece quando o campo elétrico ultrapassa o valor de
3 vezes 10 elevado a 6 volt por metro. O primeiro passo seria deduzir o valor da diferença de potencial de uma partícula referente ao raio. Sabemos que a diferença de potencial é dada pela integral a seguir, e considerando como raio inicial de onde começaria a ser medida a diferença de potencial como tendendo ao infinito, damos que o valor da diferença de potencial de uma carga pontual é dado por Q vezes K sobre R. Desse modo, sabendo-se que o campo elétrico é definido por Q vezes K sobre R ao quadrado, deduzimos que a diferença de potencial é dada pelo campo elétrico vezes o raio. Assim, para que não haja uma ruptura dielétrica, o campo deve ser menor que 3 vezes 10 a menos 6 volt por metro. Logo, substituímos nessa fórmula e, considerando que R, que é o raio, não pode ser negativo, encontramos o raio mínimo de 1,33 milímetros, aproximadamente. A seguir, queremos encontrar a carga total da esfera no raio encontrado. Assim, podemos utilizar a fórmula que já conhecemos, V é igual a Q vezes K sobre R, e o conhecimento prévio de que a constante K assume o valor de 9 vezes 10 a 9 para o ar. Substituímos então na fórmula para encontrar que Q é igual a 5,92 vezes 10 a menos 10 coulomb, que é a carga total nessa esfera, nesse raio. E esse é o fim da nossa apresentação. Muito obrigado.